Olá a todos, boa noite, meus queridos amigos, muito obrigado. Estamos aqui iniciando mais uma live. Que bom que estou vendo aqui muitos amigos. Olha aqui, Francisco, ou a minha Suelene, Ilane também. Oh, que beleza, maravilha. Daqui a pouco nós vamos estar recebendo aqui um cara que é fera. Nós vamos receber aqui o Ricardo, daqui a pouco ele vai entrar e vamos então dar início à nossa live de hoje, que promete muito, tem muita coisa interessante para a gente compartilhar com vocês. Haroldo de Paracatu, Minas Gerais, Nelsinho, Cidinha, que beleza, gente, que alegria estar de volta aqui com vocês para a gente falar sobre um assunto super atual. Nós vamos estar recebendo daqui a pouco o Ricardo, que está trazendo um conteúdo espetacular para compartilhar com todos vocês. Daqui a pouco nós vamos dar início então à nossa live. Vamos tratar hoje do tema que é o novo papel da liderança na transformação dos negócios. Que beleza, que tanta gente entrando. Nós vamos receber aqui o Ricardo Mastarles, que é uma pessoa incrível. O conteúdo que esse Ricardo traz é algo que, assim, não poderia chegar num momento tão propício como agora. Estou vendo aqui a Anitta Namba, também uma empresária que atua com energia solar. Estou vendo aqui a Terumi, olha aqui que beleza. A Ju do Japão, olha só. A Ju. Carlos Roberto, que maravilha. Ingrid Peredo, quanta saudade de vocês, meus amigos. Boa noite, Ricardo. Vamos lá, Ricardo, vamos entrar aí, vamos lá, tá todo mundo te aguardando. Que maravilha, olha, tanta gente entrando, daqui a pouco vai entrar o Ricardo, o Maurício, grande Maurício, que bom tê-lo aqui. Ah, o Ricardo já pediu, oxa, agora que eu vi. Muito bem, entrando o Ricardo, olha que só. Então vamos, então, daqui a pouquinho, dar início à nossa live de hoje. Boa noite, Ricardo. Boa noite, querido. Tudo bem, Milton? Alegria recebê-lo aqui. Que coisa boa. Alegria, gratidão, muito obrigado. Estou muito que feliz. Bacana. Vi um monte de gente entrando aí de Brasília também aqui, nosso Olha pessoal aí, aqui. Que bacana. Olha, Muito obrigado. Que coisa boa, que coisa boa. Gente, São Leopoldo, Nelson, olha só, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Muito bom. Ô, Ricardo, você sabe que esse negócio de live foi você que me ensinou, né? Nós fizemos uma logo no início da pandemia, não foi isso? Foi, exatamente. É. E aí, ó, depois daquela experiência, eu comecei a entrar nesse negócio e agora estamos com força total, viu? Que bacana. Não, foi uma alegria muito grande a minha fazer uma live contigo. Né? Para quem está chegando aí, pessoal, e não conhece o Milton, né? É uma alegria estar com essa pessoa fantástica, um cara que na década de 90 já fazia história. E para os convidados aí do Milton, daqui a pouco a gente se apresenta. Mas é assim, é uma alegria estar numa noite de segunda-feira, véspera de lua grande, lua não sei o que lá, super gigante. Super lua, tá vendo? Você está trazendo muita luz aqui para a nossa live, Ricardo. É isso aí. Que coisa boa. Bom, gente, ó, então nós vamos dar início aqui e hoje nós vamos falar sobre um tema. Ô, Ricardo, olha, esse tema assim, é super propício para o momento que estamos vivendo. Nós vamos falar sobre o novo papel da liderança na transformação dos negócios. E você
está fazendo um trabalho muito bacana, espetacular, e você vai contar tudo para nós hoje. Tudo que você está fazendo, né? E para quem não sabe, o Ricardo, ele é o CEO da Run2Biz. Ele comanda uma empresa de tecnologia. Você sabe, Ricardo, que eu também estive sempre ligado com tecnologia e com pessoas, né? Então eu vejo que temos muita coisa em comum, né? Você também muito ligado a pessoas e também ligado à tecnologia. Só que você foi longe, você vai contar para a gente hoje, né? O Ricardo, ele é autor do livro 7 As, a jornada para a autorrealização, um empreendedor, empresário super reconhecido. Ele atua como conselheiro empresarial, já foi considerado o cara, a personalidade da CESPRO, e recebeu vários reconhecimentos de entidades empresariais, e foi conselheiro também na Federação das Indústrias, lá do DF, no Distrito Federal, né? E o Ricardo tem uma bagagem assim, impressionante. Cada vez que eu converso com o Ricardo, eu saio da conversa com muitos insights, porque o Ricardo tem assim, conhecimento vastíssimo sobre gente, principalmente gente, e como transformar o mundo dos negócios através das pessoas. Ô, Ricardo, conta um pouquinho para a gente aqui, para as pessoas que estão te conhecendo aqui, fala um pouquinho, o Ricardo pelo próprio Ricardo. Então, Milton, eu acho que os desafios forjam as pessoas que têm a coragem de enfrentá-los, né? Eu muito jovem, eu me vi numa situação assim, um cara mega tímido, eu chegava a passar como mal educado, porque eu tinha vergonha até de cumprimentar as pessoas, e eu lembro que com 14 anos de idade, já me percebendo nesse lugar, eu li meu primeiro livro, digamos, de autoconhecimento, que chamava Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu li esse livro também, dele, cara. Fiz até um curso dele. Também fiz. Esse é um best-seller. Nossa. Eu li ele na edição de 1978. E aí é interessante porque a partir dali, Milton, eu comecei a investir muito, muito, muito no autoconhecimento. E aí eu tenho uma trajetória realmente grande de muitas formações, muitos cursos, e a vida, de certa forma, me empurrou muito para desafios. Eu, com 19 anos, eu já chefiava o núcleo de desenvolvimento de sistemas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, com 19 anos? Com 19 anos, para um garoto de 19 anos é desafio demais, Uau. Né? Já estava usando o terno e lidando com desembargadores, com juízes, enfim. E aí foi nessa trajetória, Milton, que eu comecei a construir esse Ricardo que buscava, que eu acho que hoje se fala muito em soft skills, né? E eu acho que a maior habilidade que eu acredito que o profissional hoje precisa cultivar é aquela curiosidade, que a criança já nasce curiosa. E eu sempre fui muito curioso, então eu cheguei a fazer curso desde ranicultura até coisas bem mais complexas que isso, para entender um pouco do mecanismo da vida, da essência das coisas e das pessoas, né? Então, eu sou formado em administração de empresa, mas tenho 4 pós-graduações em marketing, recursos humanos, na dinâmica energética do psiquismo, que tem um pouco da coisa da psicologia aplicada ao ser, né? Na dinâmica dos grupos, que entender a dinâmica dos grupos, o que acontece por detrás, muitas vezes, dessa engrenagem de conexão entre as pessoas, né? Tão complexa, às vezes, no mundo corporativo. Porque tem até uma pesquisa nos Estados Unidos, Milton, uma vez que a gente estava trabalhando com executivos, fazendo desenvolvimento e tal, a gente utilizava até muito essa pesquisa, que diz que os CEOs entrevistados de grandes empresas americanas, nessa pesquisa constatou, daquelas empresas entrevistadas, que eles tinham uma idade emocional de 8 a 15 anos. Então você imagina
um cara de altíssima responsabilidade, muitas vezes atuando ainda preso àqueles jogos, muitas vezes que as crianças, para poder conquistar e ser alguém, se fazer Sim. presente, aqueles jogos emocionais, aqueles jogos de poder, né? Esse carrinho é meu, essa bola é minha, se eu não jogo, eu não vai ter jogo. Então, isso para o mundo corporativo às vezes se repete. Né? Uhum. Então foi essa formação muito vasta, ampla e que veio, normalmente eu sempre atrelado muito à tecnologia, né? Eu Sim. tenho uma formação de tecnologia forte, eu cheguei a ser analista de suporte, né? O pessoal que não conhece, na década de 80 a gente falava que costurava banco de dados, porque quando a luz acabava, destruía as informações, a gente tinha que reconstruir. Então, eu cheguei a fazer desde um trabalho muito bit-byte até um nível de gestão, né? Então, foi uma trajetória e, atualmente, eu tenho liderado uma empresa de tecnologia, depois de fazer um sabático aí de quase 5 anos na minha vida, sem mexer com tecnologia, terminei voltando para liderar uma empresa. Agora, Ricardo, como é que as pessoas entraram no teu foco? Eu vejo você como CEO, assim, uma pessoa muito ligada, muito conectada com a questão das pessoas. Conta um pouquinho para a gente e como é que isso tem sido importante nesse período de pandemia que estamos vivendo, né? Porque tem muita gente sofrendo burnout, né? E aí eu vejo que você tem feito um trabalho nessa área. Conta um pouquinho para nós aí. É verdade, Milton. Assim, no final das contas, a relação entre empresas passa por relações entre pessoas, né? Então, é um ponto importante e na pandemia me chamou muito a atenção. Logo na primeira semana, nós estávamos juntos há 2 dias antes do lockdown em São Paulo, né, Milton? É verdade. Você me presenteou com uma palestra sua num evento onde eu estava mudando todo o branding da empresa, mudando o nome e tal. E aí, quando eu retornei para Brasília, já tinham falado sobre lockdown e na segunda-feira eu fiquei pensando que tipo de ação, que tipo de decisão, né? A empresa recriada ali, com novo nome, com tudo, né? E uma das primeiras providências que eu tomei ali naquela semana é assim, todo mundo foi para casa, trabalhar em casa, o que não era uma grande dificuldade para o segmento de tecnologia, a gente já tem, né, bastante a prática de trabalhar em casa, em home office, mas eu fiquei pensando, olha, a gente não pode perder essa integração, essa sinergia. Então, ali mesmo, eu criei a figura de um cafezinho online toda sexta-feira, 5 horas da tarde, no final do dia, para que eu pudesse integrar todo mundo ali, via webconferência, e levar algum tipo de conteúdo que eu pudesse agregar aquele humano que estava ali por detrás da telinha. Então, eu trouxe vários conteúdos de desenvolvimento do ser humano ali, porque eu já tinha uma trajetória aqui na empresa, eu já estava com 1 ano praticamente de empresa, recente. Essa empresa é de um grupo empresarial que eu mentorava já há 5 anos e me fizeram esse convite. E aí eu vim para dar essa alavancada, fazer algumas mudanças, enfim. E aí, no primeiro ano, a gente já estava trabalhando com pessoas, fazendo pequenos vídeos, desenvolvimento pessoal e tal. Mas quando chegou a pandemia, eu falei, cara, vamos fazer um cafezinho, mas não vamos fazer essa coisa offline, não. Ou vamos fazer uma coisa sincronizada, onde todo mundo pode interagir em cima de algum tema de desenvolvimento. Porque até lá no livro dos 7 A's, Milton, ele tem base em 2 questões. Primeira, ampliação de consciência. A gente requer fazer com que as pessoas passem a perceber coisas que naturalmente elas ainda não estão percebendo. Né? O outro lado, a geração da empatia, o olhar
para o cliente, mas não com o olhar de fornecedor, olhar para o cliente com o olhar do cliente. Sim. Né? E aí, e outro ponto lá no 7As que a gente fala, além da ampliação da consciência, a questão do estado de presença. Então, o cafezinho, ele veio muito nessa questão da gente buscar manter as pessoas nesse estado mais de presença, nesse estado mais de ampliação de consciência. E foi assim que a gente começou a enfrentar o início da pandemia. E como é que foi o resultado dessa iniciativa, que eu achei bem bacana, né? Apesar das pessoas estarem isoladas, estavam conectadas através desses encontros virtuais, né? O cafezinho era um momento ímpar da empresa, todo mundo está ali junto, né? Sim. E a gente começou a criar formas das pessoas terem aquela ajuda mútua. Inclusive as equipes, é interessante que esse dia um dos nossos colaboradores falou, não, Ricardo, o que você está falando a gente já está usando há muito tempo. Eu falei, é mesmo? Que eu estava comentando com eles e não sabia que eles estavam usando. Eles entram numa sala de reunião, que a gente tem um ambiente aqui em um web, e eles ligam as câmeras, não para fazer reunião, mas para continuarem trabalhando individualmente, mas ali do lado do monitor dele aparecem os amigos também trabalhando. Ou seja, tendo então, contato visual com as pessoas. Tendo contato visual para sentir parte, presença, né? Então, esse momento do isolamento de distância, né? A presença era fundamental. E como a gente já estava num processo de uso intenso das metodologias ágeis, a própria metodologia ágil pressupõe também pequenas reuniões de início de expediente e de final de expediente. Então, o incentivo para que eles se relacionem mais entre si foi um marco muito grande do nosso pessoal de recursos humanos, da nossa equipe, e trazendo essa oportunidade de ninguém se sentir isolado. E um outro ponto que eu também comecei a orientar muito o nosso pessoal de RH, orientar os gestores a perceberem qualquer tipo de movimentação emocional, que a pessoa, porventura, estivesse fazendo algum movimento que podia dar uma percepção de estar em depressão ou estar em isolamento, para que a gente buscasse conversar, dar um apoio. Inclusive, alguns dirigentes nossos, a gente chegou até a encaminhar para terapia, para alguns grupos outros de apoio, porque é fundamental. A gente tem uma fórmula da qual a gente faz a nossa gestão focada em pessoas e junta 4 elementos essa fórmula. Um dos elementos nessa fórmula é a coisa da saúde emocional, do equilíbrio emocional. Então, foram várias ações como essas que eu te relatei, que a gente mantém até hoje, porque não foi só uma quarentena, né, Miro? Nós já estamos indo aí para um bocado de tempo, e a gente tem promovido não só essa questão da saúde emocional, mas a saúde física. O cafezinho da semana passada mesmo foi com um educador físico, que ele trouxe a importância da atividade física, como o aumento de imunidade, aumento dos hormônios, de todas essas questões para manter o time mais num estado de bem-estar, né? Eu estava lendo outro dia um artigo escrito pelo pessoal de Harvard, tratando a questão da resiliência. Quando a gente vive esse momento, como estamos vivendo, de um estresse extremo, acho que uma das coisas mais importantes que o líder precisa fazer é trabalhar a questão da resiliência, ou seja, trabalhar a equipe, que é exatamente o que você está fazendo. Então é muito legal saber que você já vem fazendo isso. E aí como é que o pessoal tem reagido, Ricardo? Então, eu acho que o grande papel do líder é inspirar, né, Milton? Então, uma das coisas importantes no início da pandemia, eu comecei a fazer uma reflexão, uma meditação, e naquele momento eu falei assim, de alguma forma eu preciso intensificar em mim
alguns trabalhos que eu gostaria de ver neles. Sim. Então, na pandemia, eu devo ter eliminado aí uns 10 quilos de gordura, porque eu fui um que eu mudei minha alimentação, comecei a praticar exercício físico sistemicamente, busquei apoio, intensifiquei terapia, intensifiquei Sim. coach, mentores, então me cerquei de muito apoio, porque eu percebi o seguinte: se eu estiver bem, eu vou conseguir inspirar bem o time, né? Verdade. Então, muitas vezes, eu brinco com a minha equipe aqui, eu falei, pessoal, vocês aí bem mais jovens do que eu, entendeu? E eu estou precisando de companhia para correr, né? Vamos correr no parque, no ambiente. Então, eu fico brincando com eles, que são pessoas normalmente mais jovens que eu, para que a gente possa criar esse ambiente de amizade, de parceria e de mútua ajuda. Né? Porque é muito importante nesse momento, nós que temos a convivência do trabalho, expandir mais a nossa percepção e enxergar no outro o humano que está ali, que está passando por muitas dificuldades. A gente sabe que teve pessoas que foi para casa e que não tinha o ambiente adequado naquele primeiro momento, que a gente teve que apoiar para que aquele ambiente ficasse melhor e mais confortável. Né? É esse olhar um pouco que antigamente era uma relação só de trabalho, que hoje a gente tem reunião de câmera aberta e às vezes a gente sabe que ali é um ambiente dele, né? E eventualmente vai ter um filho interrompendo, uma pessoa. Então, eu nunca imaginei ter interrupções nas nossas reuniões de criança, e hoje é fato. Hoje é fato, porque as crianças estão em casa e as crianças precisam ter um apoio do pai e da mãe para poder acompanhar as aulas que são online, principalmente as crianças menores, né? Então a gente foi ajustando agendas, sabe, Milton? A agenda já não podia ser mais aquele horário rígido e fixo da empresa, né? Tinha que ter flexibilidade. Eu me recordo de reuniões que uma pessoa que tem uma criança pequena falava assim: Ricardo, a gente consegue fazer reunião 6h30 da manhã, que eu sei que você acorda cedo, porque às 8h30 minha filha acorda e aí eu tenho que ajeitar café, Aí eu falei, não, claro, então a gente vai ajeitando, se acomodando. E aí eu acho que esse olhar mais humano na relação, ele se tornou muito presente, sabe? Você vê que é interessante, né? Quando os meus filhos eram pequenos, eu levava os meus filhos para o escritório, levava lá, na época eu trabalhava no Unibanco, então eles passavam lá alguns momentos lá no meu trabalho. Agora as coisas inverteram, a gente leva a empresa para dentro de casa, né? E é bem interessante o que está acontecendo, né? E aí que essa integração, né, acontece de uma forma mais forte, né, Ricardo? Família, os amigos do trabalho, enfim, não fica aquele negócio separado, estanque, como se falava antigamente, né? E termina que em alguns momentos da reunião, quando a gente está esperando um entrar, o outro entrar, surge assunto e troca figurinhas ali em relação a filhos, a desafios, né? Porque, assim, o ser humano não é uma chave liga-desliga. Exatamente. Né? Talvez lá atrás, nos tempos e movimentos, na Revolução Industrial, quiseram fazer a gente acreditar que a gente era máquina produtora de algo. Tempos e movimentos. E não é isso. O homem, por essência, o ser humano, por essência, homem, mulher, por essência, é um ser emocional. Né? E nesse momento de pandemia, a atenção para isso, ela é fundamental, porque a gente sabe, se não for dada atenção devida para isso, cai a produtividade, aumenta os acidentes, porque hoje o acidente de trabalho está dentro de casa. A gente, inclusive, tem algumas questões de legislação que ainda requer criar uma massa crítica de uma jurisprudência, porque ninguém viveu isso antes. Então, a gente tem uma série de desafios que são grandes. Agora, Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre
essa visão sistêmica, essa visão holística, como é que isso tem contribuído para melhorar o ambiente de trabalho? Como é que isso tem ajudado a transformar os negócios, melhorar a vida dos funcionários? Enfim, conta um pouquinho para a gente, que eu sei que você tem trabalhado muito essas questões. Sim. Eu incluo muito no meu trabalho com as empresas, e agora liderando essa mais ainda, Uhum. essa questão das leis sistêmicas, né? Sim. O Bert Helling, ele organizou toda essa parte sistêmica muito focado à família, né? Que ele chama as ordens do amor. E depois algumas pessoas, inspirado por ele e orientado por ele, começou a aplicar isso nas organizações. Porque a gente precisa perceber que existe uma similaridade muito grande entre o núcleo familiar e um núcleo empresarial. Eu lembro, inclusive, na minha monografia lá de graduação, eu estudei muito Reich, que ele falava dos caracteres e tal, do Sado, do Maso e tal, aplicado às empresas. Eu fazia essa comparação, essa analogia. Né? E o Bert Helling nos traz, nas ordens do amor, 3 leis sistêmicas básicas. Né? A primeira lei sistêmica é a lei do pertencimento. Né? E é interessante, quando eu levo isso para a organização, todos que fazem parte pertencem. Parece muito óbvio isso, mas a gente sabe que no dia a dia, muitas vezes, isso não funciona bem assim. Às vezes você tem um colaborador que está sendo escanteado, às vezes você tem um colaborador novo que entrou no time, na equipe, e ele não se sente ali participante, porque ele entrou agora, e as pessoas, às vezes, olham ele com um olhar desconfiado, ou porque, às vezes, ele substituiu alguém, enfim. Então, essa parte do pertencimento também tem muito a ver com a questão das exclusões. Né? Quando você faz um desligamento numa empresa, é muito importante você observar esses desligamentos, porque dentro das ordens do amor, o que não podia ser diferente, o amor tudo inclui. Então, a depender como você até faz um desligamento, você cria um problema sistêmico dentro da empresa. Né? Então, a primeira ordem tem a ver com pertencimento. Então, todos fazem parte de buscar criar um ambiente que todos se sintam partícipe, pertencentes, parte da organização. Uma segunda lei que a gente trabalha muito é a lei da hierarquia. E a lei da hierarquia é muito importante a gente observar o seguinte, pessoal. A prioridade na lei da hierarquia não é da hierarquia formal. A prioridade é que quem chega antes tem prioridade. Então, imagina meu desafio. Eu cheguei depois de muita gente, porque eu cheguei, a empresa estava pronta, com 70 e poucos funcionários. Né? Então, a sabedoria da lei da hierarquia é uma pessoa que, hierarquicamente, ele tem o poder, né? O comando, né? Quando ele chega depois, existe até uma expressão que fala assim, liderar da última posição. O que é liderar da última posição? Né? Eu entrei nessa empresa antes de tomar atitudes e fazer mudanças, e várias que a gente fez, a gente buscava escutar, buscava perceber quem estava aqui, as histórias, honrar para isso. Eu me lembro que a gente fez muitas mudanças, fez muitos desligamentos na empresa. Em algum momento ali, acho que uns 4, 5 meses da empresa, eu pedi para levantar todos que passaram pela empresa e tinham saído da empresa, e fiz um mural com todos os nomes, honrando a cada um que passou e dedicou o tempo dele à empresa. Né? Porque, hierarquicamente, isso é importante. Porque as pessoas, de alguma forma, elas passaram, elas pertenceram e elas vieram antes de mim. Então, uma forma de você honrar todo esse trabalho que foi feito. Né? E, por fim, a última lei aí, a terceira lei,
é a lei do equilíbrio, do dar e receber. Numa relação, esse equilíbrio é muito importante, né? O empregador, ele remunera o funcionário retribui com seu trabalho. Sim. Então, requer esse equilíbrio para que não haja nenhum tipo de desequilíbrio ou de colapso dentro desse sistema. Essas leis, elas requerem serem observadas. Quando a gente observa uma empresa, num trabalho que eu fazia de mentoria e tal, e começa a esse olhar sistêmico para dentro da empresa e buscando diagnosticar de alguma forma aquelas questões que ela está vivendo, que ela precisa ajustar. Quando a gente vai olhar para essa lei, para essas 3 leis, normalmente alguma delas em algum momento está sendo infringido. E tem várias histórias sobre isso, né? Ou pessoas que foram excluídas, ou pessoas que tiveram esse desequilíbrio no dar e receber gerado, ou pessoas em algum momento que chega alguém novo, quer mudar tudo e fazer tudo porque tem um comando e não respeita o legado e não honra os que vieram antes, e aí começa a colapsar, começa a ter um monte de problema ali nas organizações. E aí você restituindo essa ordem sistêmica, a empresa começa a fluir, a se tornar mais saudável nesse sentido. E até por isso que a gente olha muito para a questão das pessoas, porque tem a ver não só com pertencimento, mas tem a ver também com esse equilíbrio do dar e receber. Se eu preciso que aquela pessoa oferte o tempo que é vida dela para a empresa, eu preciso ofertar para ela também o que há de melhor para que ela tenha essa possibilidade, essa condição, não só dela enquanto colaborador, mas enquanto ser humano, enquanto pessoa. Né? É como se fosse um cuidado mútuo. Eu cuido de você e você cuida de mim. É bem isso que eu acredito no papel da empresa hoje, que quer ter esse efeito de sustentabilidade, de perenidade. Muito legal. Mas eu fiz uma coisa diferente na minha carreira. Eu fiz uma coisa do desequilíbrio. E vou contar para as pessoas, que às vezes as pessoas perguntam, o que eu faço para eu ser promovido? Né? Então, eu criava um desequilíbrio entre o que a empresa espera de você e aquilo que você oferece para a empresa. E, geralmente, assim, a empresa espera isso, e né, o cargo e a pessoa performa aquilo. Mas um segredo que eu aprendi para a gente acelerar a carreira é sempre oferecer mais do que a empresa espera de você, porque aí a empresa também tem que fazer equilíbrio, aí eleva o seu cargo. Se você está num cargo de analista e você começa a performar como um gerente, aí depois a empresa vai ter que buscar o equilíbrio e te promover. Está como gerente? Ok, depois você começa a performar, pensar, agir como diretor. Aí depois a empresa vai corrigir e assim por diante. Milton, você deu o melhor exemplo da lei sistêmica do equilíbrio dar e receber atuando. Por quê? Porque no momento que deliberadamente você ofertava mais, a forma que o universo tem para equilibrar isso é te dar na proporção que você ofertou. Então, o universo, porque a lei sistêmica, ela faz parte de uma estratégia universal. Sim. Então, no momento que você conhece a lei sistêmica, essa sua estratégia é perfeita, é fantástica. Atuar da forma de uma posição acima aonde você está. E a gente sabe, quanto maior a posição, maior a responsabilidade, exatamente, maior o esforço. Inclusive, eu falo muito para o meu time aqui, eu falei, pessoal, mais do que esforço, vamos gerar resultado. Né? E aí, quando eu falo essa questão, eu estou falando em eficiência. Né? Eu falo assim, pessoal, o que é eficiência? Né? É a preguiça inteligente.
Então, se você começa a se esforçar, aperfeiçoar, eficientizar, você vai ter mais tempo, vai te sobrar mais tempo como uma recompensa pela sua eficiência. Se você atuar numa posição acima, como você citou, o que você vai ter daqui a pouco? Uma recompensa para equilibrar essa oferta que você vinha dando. Essa é a lei sistêmica em ação e acontece para tudo, não só na relação do colaborador com a empresa, mas na relação do fornecedor com o cliente. Perfeito, a relação da empresa com o mercado. Porque é uma lei que é o universo que faz essa orquestração e esse ajuste. Inclusive, bem assim. É muito interessante essa conversa, porque quando o meu amigo Robert Wong foi considerado um dos 10 melhores headhunters, isso alguns anos atrás. Ele era o presidente para a América Latina da Korn Ferry. E ele escreveu um livro chamado O Sucesso Está no Equilíbrio. Aí um dia eu encontrei com o Robert, falei, Robert, eu vou te contrariar, acho que o sucesso está no desequilíbrio. Ele falou, mas como assim? Eu falei, desequilíbrio para melhor, né? Você criar o desequilíbrio para melhor, porque aí a empresa tem que buscar o equilíbrio, né? Então, esse é uma das dicas que eu tenho dado para as pessoas que querem acelerar a carreira dentro das empresas, né? Que é perfeita. Perfeito. Ô, Ricardo, vamos lá. Depois de toda essa experiência tua, depois dessa essa visão holística, sistema que você trouxe, você desenvolveu, você construiu ao longo da sua jornada, o que você poderia dar de dicas aqui para o pessoal? Porque aqui nós somos com um grupo de pessoas que estão muito conectadas à questão do empreendedorismo, porque a gente acredita que a melhor forma de você transformar a vida das pessoas com um alcance maior é através do empreendedorismo, né? Então, aqui, entre as pessoas que estão nos assistindo, tem muita gente que está empreendendo ou que tem projetos, tem sonhos, querem empreender. Como é que você poderia resumir assim, algumas dicas para esse pessoal que está nesta jornada de construção de um empreendimento, enfim, tem algum projeto de vida? Milton, essa pergunta uns administradores recentemente aqui do Conselho me fizeram. Sei. Eu vou começar a respondê-la da mesma forma que eu respondi a eles. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer coisa na vida, inclusive em empreender, escutar e seguir o seu coração. Sim. Isso é a primeira coisa. Porque desafio vai ter muito. Sim. Mas se você tiver um porquê, um para quê, você enfrenta qualquer como. Né? Já dizia um filósofo antigo, agora o próprio lá do Círculo Dourado, o Simon Sinek fala sobre isso, Sinek, né? A gente precisa identificar o para que eu faço o que eu faço. Qual é o meu sonho? Né? E quando a gente olhar para esse sonho, né, potencializá-lo de forma assim, o que ele efetivamente colabora com a sociedade. Como é que eu consigo transformar esse sonho para beneficiar o maior número de pessoas? Sim. Uma vez que você estiver conectado com essa essência, vai buscar informação. Busca informação, busca por pessoas que já trilharam esse caminho, busca conhecer outros empreendedores, histórias de empreendedores que fracassaram, histórias de empreendedores que tiveram sucesso. Busca informação. Qualquer planejamento precisa anteceder por informações de qualidade. Hoje, as empresas não estão usando mais aqueles planejamentos que vira meses planejando e tal. São planejamentos usando métodos mais ágeis. Né? Busca fazer um canvas para ver se o modelo de negócio se comprova. Busca fazer testes. Antes de fazer grandes investimentos, procura testar cada pedaço do seu negócio, buscando o olhar do seu cliente, não o seu olhar. Tem muitos empreendedores que fracassam porque eles montam empresa para ele.
Ah, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Pessoal, vocês vão vender para uma massa de pessoas que vocês precisam conhecer. Então precisa escutar, buscar essa informação dessa massa de pessoas que serão seus potenciais clientes. O que que eles acreditam que precisam, quais as dores que eles sentem hoje, quais necessidades e quanto eles estão dispostos a pagar por isso. Sei. Uhum. Então, fazer uma entrevista, uma pesquisa de campo, ir para uma praça de alimentação, ficar observando o movimento das pessoas. Hoje, até não é muito recomendável ir para a praça de alimentação, mas hoje você consegue encontrar pessoas ao ar livre, transitando, com toda a segurança, com máscara, né? Uhum. Perguntar. Hoje a gente também tem uma ferramenta poderosa que é da internet, que você pode fazer pesquisas de uma forma rápida, pode, como esse papo, existem várias ferramentas para poder juntar um grupo focal que queira comprar alguma coisa e fazer uma reunião e testar o conceito. Então, busca entender, primeiro ter a paixão pelo que você faz. Depois, como é que você estende e envolve pessoas dentro dessa paixão e o que elas estão buscando. E aí, fazer o planejamento, com esse volume de informações, planejar e testar gradativamente. Isso é muito importante, né? É você testar passo a passo, porque você vai ter muitos momentos que você vai errar. Não, o empreender, muitas vezes, é tentativa e erro. Eu te diria que no começo é mais tentativa e erro do que acerto. E é melhor, então, é melhor errar enquanto é pequeno, né? Porque errar depois que a coisa está muito grande, o prejuízo é muito grande. Né? Uma das grandes posturas empreendedoras que a gente fala pessoal, erra rápido. Porque se você errar rápido, você também ajusta rápido, cria o modelo e sai escalando. Então, acho que essas são o básico hoje para um empreender, né? E simplifica, sabe? O mercado é muito grande, tem muitas oportunidades. Agora, precisa simplificar, precisa olhar para os nichos, as brechas que o mercado tem, né? Quantas empresas abriram na pandemia? Muitas, pessoal, não foram poucas. Inclusive aqui em Brasília, na área de alimentação, na área de bem-estar. Esse dia teve uma comemoração que eu fui convidado, 100% online, com DJ, com não sei mais o que eu recebi em casa um kit para se sentir parte, com um copo, com um drink, o kitzinho já ia pronto para eu estar na festa do jeito de todo mundo. Então é interessante a gente observar, tem muita oportunidade. Agora precisa informação. Na pandemia, tem um amigo meu, que ele era um alto executivo de banco, e ele também está empreendendo. Sabe o que ele está desenvolvendo? Já testaram, já agora vão botar para rodar. Empresa de logística para entrega de pizza, comida, mas é uma solução bem bacana. Quer dizer, não só o modelo de negócio é interessante, como também você vai pedir a pizza e a mussarela vai vir borbulhando. Então, vai entregar exatamente igual quando você vai numa pizzaria, né? Porque geralmente você pede a pizza, até chegar na tua casa, leva uns 10, 15 minutos, 20 minutos, a pizza já não está tão quentinha, né? Então, até isso eles desenvolveram, estão agora implantando. Mas você sabe que tem um amigo meu, que eu considero um grande sábio, ele dizia o seguinte, você está falando negócio de empreender, né? Ele sempre dizia o seguinte, se você acha que tem uma ideia muito legal, antes de você sair fazendo, vê se você arruma uns 2 sócios. Aí perguntaram, mas por quê? É porque se a ideia for realmente muito boa, você não vai ter dificuldade para encontrar sócio. Agora, se só você acha que a ideia é boa, de repente você pode tentar implantar, mas pode ser que a ideia não seja tão boa, aí você vai gastar o teu dinheiro. Então, testa antes, né? E fazer aquilo que você falou, tem que sair em campo, ouvir do lado do cliente, né? E também fazer essas validações
o teste de conceito, né? Exatamente. Até para investir gradativamente, né? Você investe um pouco, vê se deu certo, ajusta, investe mais um pouco, do que investir tudo de uma vez. Os investidores, eles buscam não por ideias, eles buscam por modelos já validados. Uhum. Porque ideia tudo bem, tem ideias inovadoras, excelentes e tal. Digamos que a ideia vale, mas ela implementada vale muito mais. É Porque a verdade. implementação vai ter ajustes, não tem como. Uhum. Né? Vai ter ajustes. E é isso que está sendo. Se busca, né? E tem dinheiro disponível para boas ideias que já têm uma validação. Né? Tem. Por exemplo, eu trabalho muito com startups e é interessante o que você está falando, porque tem muita gente que me procura com PowerPoint, né? Só ideia. E aí eu falo, tem que ir lá e implementar, testar. Então não adianta vir com PowerPoint, não adianta vir só com a ideia. Você já tem que ter testado para poder, sim, ter algum valor de mercado, né? E você sabe que uma das empresas que vem fazendo muito sucesso é uma empresa que o Justino, você conhece o Justino? A FCJ, eles incubaram lá atrás a empresa que se chama Psicologia Viva, né? E que na pandemia está aquilo que você falou, né? Beneficiando grande número de pessoas. Essa empresa cresceu absurdamente durante a pandemia, né? Porque com o negócio de isolamento, as pessoas começaram a enfrentar depressão, toda essa situação, e precisavam de ajuda profissional, de psicólogos. E marcar uma consulta a um psicólogo, principalmente nessas indústrias ou usinas que ficam no interior, e às vezes para conseguir uma consulta com um psicólogo tem que viajar 30, 40 quilômetros e sair no meio do expediente, né? Então era uma situação que muita gente estava enfrentando, e também tem aquela questão do constrangimento, falar para o chefe, olha, eu vou chegar atrasado amanhã porque eu tenho uma consulta a um psicólogo. Então tem muita gente que se sentia um pouco constrangidos. E essa solução da psicologia viva se faz tudo digitalmente, virtualmente. Então consultas e ele faz a conexão entre o paciente com o profissional, com o psicólogo. Então faz horários alternativos e grande parte desse atendimento é feito fora do horário comercial. Às vezes é 7 horas da manhã, 8 da noite, né? E a empresa está indo super, super bem, né? É interessante isso, né? Porque eles atenderam a uma necessidade existente, mal sabiam ele que ia exponencializar por conta da pandemia. Isso acontece em muitos negócios. Né? A gente começa a atender um nicho, um mercado, se especializa e tal, e depois você começa a olhar em volta e falar assim, essa mesma solução caberia em outras circunstâncias, em outras situações. As empresas que normalmente exponencializam, elas começam atendendo um nicho pequeno, mas depois elas percebem que aquele produto, aquele serviço, ele consegue escalar para outras áreas. Mas aí o produto está pronto, está tudo pronto, é só ele escalar, só fazer a parte comercial e de distribuição, se não for um produto na internet, se não for na rede. E é aquilo que você falou, né? Ao invés da pessoa pensar, e essa é uma dica, aliás, para todo mundo que está nos assistindo aqui, né? Ao invés de pensar, bom, será que esse negócio vai dar dinheiro? Né? Ao invés de pensar na recompensa financeira, pensar quanto isso vai ajudar as pessoas, quanto vai agregar valor para a vida das pessoas, da sociedade, porque aí a questão financeira vai vir por consequência. Então, quanto mais pessoas a gente ajudar, mais essa empresa tem chance de prosperar, né? Porque vai cair no gosto das pessoas, dos consumidores, e assim ela vai construir a sua própria prosperidade, né? Perfeito. E, pessoal, empreender é diferente, não tem nada, nenhum demérito em ser um funcionário, um colaborador. O empreendedor, ele se expõe a riscos.
Às vezes a gente olha para o empreendedor com sucesso e tal, ele não chegou ali num passe de mágica. Muitas vezes ele passa por muitas carências e muitas dificuldades financeiras até ele obter o sucesso, né? Por isso que é importante ter um planejamento, ter uma estrutura. Eu conheço muitos casais, Milton, que tem um pacto entre eles, né? Um trabalha de carteira assinada e o outro empreende. Né? Um busca o sustento ali do dia a dia, do básico, tal, e outro busca criar uma situação futura de mais conforto, de mais bem-estar. E é um pacto dentro do casal. Isso pode acontecer de várias formas, né? Hoje está muito comum grupos de amigos terem mútua ajuda em vários sentidos, né? A gente se tornou, acho que uma sociedade, a cada dia, a pandemia tem buscado, na minha visão, aproximar mais os humanos, né? Nesse sentido de colaborar, de se ajudar mutuamente. Até porque está mais do que comprovado, né, pessoal? Qualquer crise do outro lado do mundo afeta, sim, aonde a gente está. Né? A gente não está blindado a nada. O mundo hoje é único, né? E a solução para isso tudo é a gente ter essa mútua ajuda e essa ampliação de consciência e percepção. Outro dia eu estava lendo um artigo muito interessante que nós tivemos no mês passado a Cláudia Claudino falando sobre FIB, que é Felicidade Interna Bruta, né? Que eles estão implantando lá com excelentes resultados, né? Aí eu fui estudar esse assunto e você sabe que tem muitas empresas já implantando aquilo que você falou aí, essa questão de ajuda mútua, de solidariedade. Tem muitas empresas criando programas internos. Aqui fica uma dica para vocês que estão empreendendo, tá? Que não precisa a empresa, o patrão, ficar ali investindo dinheiro, não é necessariamente por esse caminho, mas criar um ambiente de ajuda mútua dentro da empresa, ou seja, os próprios colaboradores se ajudarem. E aí eles fazem, basicamente, a dica é a seguinte: pede para as pessoas, para os funcionários, dizer assim, qual que é o teu sonho? O que você gostaria de realizar? E aí deixa lá, diz, eu queria aprender a tocar violão, ou eu queria conhecer, sei lá, tal lugar. E aí ela lança o desejo, isso fica público, né? E aí os colegas começam a se mexer, se ajudar. Às vezes não é uma coisa necessariamente de ordem financeira, às vezes é uma experiência, alguma coisa diferente, quer andar a cavalo, quer mergulhar, quer, enfim, fazer alguma coisa diferente. Então, eles criam esse programa dentro das empresas e aí os próprios funcionários começam a se ajudar, a se mobilizar e ajudam a realizar esses sonhos, né? Que não necessariamente está ligado com a questão financeira. Isso tem criado assim, um ambiente extremamente maravilhoso, de harmonia, um ambiente extremamente positivo. As pessoas estão mais felizes, a empresa está prosperando cada vez mais, os funcionários felizes atendem melhor os seus clientes, os clientes bem atendidos se fidelizam, ou seja, gerou prosperidade e um círculo virtuoso na companhia. Né? Então, a gente fez um cafezinho aqui com esse tema, Milton, de incentivar as pessoas a falarem dos sonhos. E eu me inspirei isso num projeto que eu conheci de Santa Catarina, que o Recursos Humanos lá fez o mesmo trabalho. Sim. E uma copeira falou que o grande sonho dela era levar o filho que tem lá em Navegantes. Beto Carreiro? Beto Carreiro. Beto Carreiro. Que o sonho era... E essa empresa funciona em Florianópolis. Sim. O pessoal não teve dúvida. Cada um ali, rapidamente, dando R$10, fez um pacote, ela levou... Imagina a alegria das pessoas que doaram
E a Que é muito alegria maior do que a pessoa que recebe. muito maior, e a alegria dessa mãe de ter dado acesso ao filho, uma coisa que ele queria, ela queria já há muitos anos e não conquistava. E foi o pouquinho que cada um doou, viabilizou um sonho que para a pessoa era um grande sonho, um sonho difícil às vezes de ser realizado, com o salário que ela tinha, com toda. Então é esse círculo virtuoso que as organizações hoje que querem, desejam amplificar, escalonar, exponencializar, trabalhar nesse sentido. E nesse ponto, inclusive, não só na questão material, sabe, Milton? A gente teve uma situação específica aqui dentro da empresa que me foi sinalizado da pessoa estar num processo depressivo. Sim. E as pessoas se mobilizaram, mesmo na pandemia, de fazer um passeio ao ar livre, com máscara e tal, e convidar essa pessoa para esse momento. Cada um levou seu lanche, tudo, para essa pessoa se sentir pertencente, parte. Né? Então, muitas vezes a ajuda vem até via um bate-papo por vídeo. E eu falo muito isso para o nosso time. Pessoal, observem as pessoas que estão muito afetadas, desligar. Liga de vídeo, bate um papo. A gente bate papo no cafezinho. A coisa de ir para home office, acabou esse momento que a gente levanta da nossa mesa, vai tomar um cafezinho, encontram lá, já conversa uns 10, 15 minutos. Isso acabou. E isso precisa ser resgatado. E a gente muito coloca legal. Isso muito para o time. Sabe? Precisa resgatar esse momento e a gente tem usado as nossas reuniões para isso. Uns primeiros minutos ali e a gente faz uma prática também nas nossas reuniões, Milton, que a gente chama, é uma técnica, na verdade, estudada nos Estados Unidos, que é a respiração no coração, para a gente atingir a coerência cardíaca. Tem uma empresa no Brasil, que é a Hut Brasil, que nos orientou, e a gente gravou até um vídeo, todo início de reunião a gente faz essa respiração para as pessoas se centrarem, para estarem ali mais inteiras e mais presentes naquela reunião. Muito legal. Ô Ricardo, incrível, ó, 22h05, passou voando. Nós vamos, tem mais 3 minutos. E aí, enquanto você pensa na mensagem final que você vai deixar para esse pessoal espetacular, maravilhoso, que está sempre nos acompanhando, eu já quero divulgar que daqui 2 semanas, dia 10 de maio, às 21h08, nós estamos trazendo aqui uma convidada especial, muito, que tem uma história também inspiradora, alguém que veio lá de baixo, como telefonista temporária e hoje está ocupando um cargo de alta direção numa empresa multinacional. Então, nós vamos receber no dia 10 de maio a Gabriela Almeida, que tem uma história lindíssima que vocês não percam, estejam conosco para ouvir mais uma live daqui 2 semanas, dia 10 de maio, com a Gabriela Almeida. Ricardo, vamos passar sua mensagem final aí para esse pessoal todo, que eu quero aqui já agradecer a cada um de vocês que estão nos acompanhando e também quero te agradecer, Ricardo, pela sua generosidade de estar aqui conosco nesta noite. Gratidão a minha, Milton. Muito obrigado. Sempre é maravilhoso estar contigo. E, pessoal, faz o coração transbordar, sabe? Deixa o coração pulsar forte, preenche a alegria, mesmo nas dificuldades, pessoal, tem momentos de agradecer. Se você está nesse momento presente, se você não está nesse momento internado, se você tem várias pessoas aí ao seu lado, crie essa motivação. Se você não está conseguindo fazer por você, faça pelo outro. E busque no outro essa alegria dessa convivência. É muito importante. É um WhatsApp que você passa, é um momento que você fala assim, olha, você é importante para mim. Basta isso para você alegrar o dia de uma pessoa, sabe? Isso custa muito pouco, meu. É muito pouco.
Ricardo, Gratidão, gratidão. meu querido. Muito obrigado de coração a você pela sua generosidade de estar aqui conosco. A todos vocês que nos acompanham sempre, nos apoiam. Vocês são a razão da gente estar aqui conversando, trazendo pessoas incríveis como o Ricardo. Ricardo, um grande abraço e que Deus continue te iluminando sempre, para que A você nós continue todos. fazendo esse trabalho espetacular. Boa noite a todos. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.